Estamos iniciando mais o Evangelho comentado e nós pedimos que fiquem conosco, porque hoje nós vamos dar continuidade no estudo que estamos fazendo sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Estranha Moral. E hoje, juntamente com o Daniel, nós vamos procurar trazer em palavras simples o seguinte tema: deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Os mortos enterraram os seus mortos? Na visão espírita, do Espiritismo, Daniel. Como traduzir isso? É essa passagem onde um dos companheiros de Jesus, digamos assim, condiciona para segui-lo a necessidade de retornar ao lar para enterrar o seu pai que havia falecido. Ao que Jesus exatamente acaba fazendo uma reflexão no sentido de que era necessário deixar os mortos enterrar os seus mortos. É lógico, por isso que o codificador Allan Kardec traz dentro desse tema, estranha moral, é lógico que Jesus não quis dizer que os despojos materiais do corpo que animou o seu pai durante a encarnação não era importante, até não seria caridoso imaginar assim. Hoje, todas as posturas sociais indicam da necessidade de que é necessário enterrar, levar ao chamado Campo Santo, aos cemitérios, às cremações, o corpo daquelas criaturas dos nossos afetos, né? Seria renegar toda a nossa afetividade à criatura que nos embalou na nossa existência, no caso o pai, a mãe, irmãos, os nossos afetos. Jesus não quis dizer isso, mas ele faz uma referência, porque é preciso entender o ensino moral que está atrás das questões de ordem material, às vezes. E o ensino de Jesus, todo ele é pautado a partir do cotidiano das pessoas, porque a sua pedagogia educativa, né, exatamente estava assentada em cima dessas questões do cotidiano, para que as pessoas entendessem. E a referência de Jesus, no sentido de que era necessário deixar que os mortos enterrassem os seus mortos, provavelmente, e vai aí a nossa reflexão, queria ele ensinar quanto à necessidade que nós precisamos deixar o nosso passado sepultado, entende? Porque há criaturas que estão mortas, ainda que vivam no corpo, né? Essa questão ela é emblemática, sob o ponto de vista do entendimento, porque há criaturas que, na vida presente, por ter um passado difícil, de equívocos, quase que não apresentam vida na condição presente. Então, provavelmente a proposta de ensino de Jesus seja neste sentido, né? Para que vivamos o momento presente, para que o passado seja enterrado a partir de uma proposta existencial presente. Há criaturas que estão no corpo, vivas fisiologicamente, mortas sob o ponto de vista espiritual. Moral. Exatamente. Sob o ponto de vista moral. Então, é a criatura que não está compromissada com as causas superiores que a vida possa lhe permitir. Então, quando Jesus propõe que é necessário segui-lo, deixando que os mortos, que o passado enterre os seus mortos, aquilo que está no passado, ele quer dizer que a criatura revive, né? Sob o ponto de vista, renova-se, melhor colocando, sob o ponto de vista de que a perspectiva de Jesus é capaz de reanimá-la para uma vida nova.
É neste sentido que nós podemos entender esta passagem de Jesus. Seguindo-o, é natural que a gente sepulta aquele passado, né, morto. Porque, veja, vamos fazer aqui uma definição, digamos assim. O espírito é imortal. Mas há criaturas que passaram pelo corpo ou determinados períodos da sua existência, no corpo ou fora do corpo, fazendo certas práticas não morais, infelizes, que dá para considerar que este foi um período morto da criatura. Então, quando Jesus nos propõe reavivar a nossa existência a partir de uma determinação nova, de um projeto novo existencial, de uma renovação a partir dos seus ensinos praticados, é natural que a gente vai sepultando o passado, vai deixando este passado infeliz sendo encoberto por uma nova perspectiva trazida pelos ensinos do Cristo. Então, na medida em que nós buscamos segui-lo, né, nós, na generalidade da humanidade, né, na medida em que a criatura busca segui-lo, é natural que vai deixando que o seu passado, os mortos do passado, aqueles períodos infelizes, sejam sepultados pelos próprios mortos, ou seja, nós temos a capacidade de ir para a frente, deixando aquele passado infeliz para ser sepultado por uma nova existência a partir do momento presente. Nós estamos comentando o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. E nós vemos, Daniel, que nesse capítulo ele faz uma menção ao capítulo 9, versículos 59 e 60, Lucas, que diz o seguinte, vai dizer o seguinte, deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, ele diz aqui, vai anunciar o reino de Deus. Exatamente. Quer dizer, exatamente, deixa aquele passado morto e vai viver, vai aplicar a nova vida. Exatamente. Então, vencida essa ideia de que Jesus, para ele era mais importante segui-lo, né, durante aquele dia e não voltar a enterrar o pai, é absolutamente inverídico isso, né? Mas, na medida em que a criatura vai segui-lo não é acompanhá-lo, é segui-lo vivenciando. É natural que a gente sepulta esse passado morto. É que nem assim, o que você está fazendo? Estou matando o tempo. Há existências que nós matamos efetivamente o tempo, né? Então, é um passado morto. Então, isto é que Jesus nos propõe. Seguir a Jesus é estabelecer uma nova diretriz para não sepultar ou não matar, digamos assim, o nosso tempo, a nossa existência, a nossa vida. Recordando sempre, nós somos espíritos imortais. Não morremos jamais. O que morre é o corpo físico. É para o espírito que Jesus remete os seus ensinos. Ponto. É para esse aspecto é que ele nos chama a atenção. É para o espírito imortal que a vinda de Jesus se valida. Não é para o aspecto corporal material. Não obstante importante, mas não é para ele, porque é precário. Por isso que Jesus coloca, digamos assim, no segundo plano, a questão fisiológica e, em primeiro plano, a questão espiritual. Ele coloca fisiologicamente para que nós possamos ter instrumento para poder burilar o espírito que somos imortal, né? E sabemos que Jesus é o nosso porto seguro.
E cada vez e cada que nós observamos um dos seus ensinos e procuramos colocar na prática, novos horizontes se abrem. É um novo mundo, uma nova vida. Então vamos conquistar. E isso cada um de nós tem que conquistar. Que assim nós vamos somando todos esses sentimentos para amanhã termos uma nova visão de vida moral. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Caro amigo telespectador, no programa anterior deste quadro, no entorno da mediunidade, eu fiz um comentário, uma introdução sobre o tema influência dos espíritos em nossas vidas, né? Comentei que muitos não acreditam que sofram qualquer interferência de alguém pelo campo vibracional, ou seja, sem uma formulação visual, auditiva, alguma coisa que alguém apresente, né? Então, nesse caso, seria só de pessoas vivas. No fundo, todo mundo é vivo, né? Mas que tenham corpo, que estejam encarnados. Comentei também sobre pesquisas relativas às influências no mundo vegetal, que resultou em muitos trabalhos no âmbito das universidades e institutos de pesquisas, e ainda resultam, né? Lembrei que muito antes dessas pesquisas, os espíritos já tinham dito a Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, que os espíritos influenciam muito mais em nossas vidas do que nós imaginamos e que frequentemente eles nos dirigem em muitos dos assuntos. Eu quero dar uma continuidade nesse tema, realçando o aspecto dessa possibilidade de influência tão significativa, uma tentativa de interpretação dessa questão 459 do Livro dos Espíritos. Nós sabemos que a influência se dá só porque nós somos médiuns, né? Um grau alto ou baixo de mediunidade. Não é uma escolha da vida atual o grau da mediunidade, mas uma característica que nós trazemos do nosso berço, da nossa reencarnação. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 20, itens dos 226, tem várias questões e a primeira delas é o seguinte: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? A resposta que essa entidade espiritual deu a Kardec foi o seguinte: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Num trecho do capítulo 20, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos um texto interessante, né, que diz assim: digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de qualquer homem, que qualquer homem pode ser dotado, como ver, de ouvir, de falar. Isso contrapõe a ideia, né, de que a mediunidade, que muitos defendiam, até no tempo de Kardec, colocavam isso, que deveria ser só para os bons, né, só as pessoas de boa índole, já mais elevadas, que deveriam desenvolver mediunidade. Os espíritos cortaram, isso é um atributo ligado à organização física do indivíduo. Qual é o meio de ligação entre o espírito e o próprio corpo, né? Nas revelações através da mediunidade, Chico Xavier fala da epífise, né? As entidades, André Luiz fala da epífise, que é a glândula pineal, que é uma espécie de glândula espiritual, que faz essa ligação entre o plano físico e o plano espiritual do complexo humano, possibilitando que a alma, o ser pensante, o espírito, atue, né, na matéria, na sua própria matéria, né? Ou seja, nós temos algumas revelações interessantes desse ponto. A busca da evidência física. Baseado nesses estudos, nessas revelações de André Luiz, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira iniciou na USP, depois hoje ele tem um instituto, né, pesquisa sobre a glândula pineal, em busca da evidência de que este órgão, né, é o sensor da mediunidade, que capta as informações por ondas eletromagnéticas, ou seja, que este sensor está ligado, né, à vida do espírito, está ligado a essa ponte, está colocada dessa forma. Diz o Dr. Sérgio que a presença dos cristais de apatita que tem na glândula pineal ou na epífise é que dá a presença delas é que dá essa capacidade de ele sintonizar, né?
é semelhante a uma antena de celular. Então, eu já ouvi algumas colocações, né, que parece que uma presença maior do cristal dá um grau mais acentuado de mediunidade. Então, é uma característica da organização. O indivíduo que tem mais, o que tem menos, tem uma característica específica relacionada a uma natureza, a algum tipo de mediunidade. Então, nós estamos diante de um caminho novo, e não de um caminho só de revelação, mas um caminho de pesquisa em busca dessas informações. A comunicação mediúnica, nesse caso, não tem nada a ver com a moral, né? Se dá para uma espécie de ponte que interliga o plano físico e o espiritual do médium. Essa ponte tem de um lado, veja assim, a cabeceira na epífise, no plano físico. E do outro lado da ponte, a outra cabeceira da ponte, que está sentada no chamado centro coronário, ou o centro coronário superior, né, como se fosse sobre o cérebro, né, mas na estrutura do perispírito. Então faz essa colocação. O centro coronário se liga à epífise através dessa ponte vibratória para traduzir no corpo físico as ideias, os pensamentos do indivíduo. E na comunicação mediúnica, quem interage com a entidade, com o outro espírito, é o perispírito. Então essa conexão se de lá e de lá para cá chega no processo, né? O médium, ao sentir então a presença de uma vibração, num processo quase que automático, estabelece o contato perispiritual. É como respirar, né? É como você estar vivendo. Você respira e não fica contando se respirou, não percebe, você sente o cheiro. Você entra num ambiente, tem odor, você sente odor. Você não pensa, agora eu vou sentir odor, liga o sensor do olfato, não. Aquilo é natural. Então, a vibração espiritual, o indivíduo percebe de forma automaticamente, né? Porque o espírito já é uma criatura milenar, sei lá. Qual é a idade do espírito? É incontável, né, para nós. Então, ele já tem essa experiência de contato, né? Então, o médium, ao sentir essa presença, de forma automática, ele aceita ou não, rejeita ou não, ele reage, né? Assim como diante de um odor muito ruim, você tenta trancar as narinas e sai logo do ambiente. Então, tem pessoas que já estão vivendo naquele ambiente inteiro que não percebem essa diferença, mas quem não está vivendo percebe, assim é com relação às vibrações espirituais, né? Mas muitos não percebem essa influência, porque a influência é muito sutil, né? Se as ideias chegam ao indivíduo, né, é porque tem uma certa afinidade com o pensamento do indivíduo. E muitas vezes, então, ele não diferencia, porque é muito semelhante ao que ele pensa, né? Se ele tem alguma tendência para o vício, para alguma atividade ilícita, terá junto de si, de forma muito sutil, alguém a lhe intuir para prosseguir na sua intenção, né? As ideias lhe chegarão para que não se sinta culpado. Aquelas coisas vão vindo, né? Alguém está ali, não se sinta culpado. Por exemplo, se o vício prejudica mais a si do que aos outros, as sugestões serão de incentivo. Algo como pensamento recorrente de que afinal não está prejudicando ninguém, apenas estará satisfazendo um prazer, alimentando um desejo merecido, extravasando o estresse e assim por diante, né? Não é aquela ideia, eu vou fumar um cigarrinho ali para me acalmar, eu vou tomar um cafezinho para não sei o quê, eu vou fazer isso. Então, algumas coisas aí eu preciso descarregar, né? Então, aquelas ideias chegam, né? Se a atitude é uma atitude ilícita, ilegal, no mínimo imoral, as sugestões serão do tipo, ora, todo mundo faz. Se você não fizer, o outro fará. Afinal, isso não significa nada para ninguém. A lei nunca foi respeitada. Se os poderosos, os políticos e os governantes fazem, por que você, que é simples, um cidadão simples e correto, não pode fazer, etc. e tal? Veja que os pensamentos recorrentes, muito sutis, aliviam a sensação de culpa para o indivíduo. Dá uma descarga de culpa do indivíduo para que ele atinja e satisfaça também os interesses do influenciador, que se beneficia de alguma forma e às vezes até um processo obsessivo. Se a influência é negativa, né, a intenção do médium não é boa, virão sugestões para que ele continue. Ele sabe que está pisando na bola, mas continua. Virão também sugestões para desprezar as pessoas de boa índole, as pessoas que são boas, que vão orientá-la. São os carola, colocam em dúvida o caráter do indivíduo, vive lá no centro, vive na igreja, né, e vem essas ideias para que ele se isole disso. O mentor vai tentar influenciá-lo, o mentor vai tentar dissuadi-lo, mas como ele está focado naquilo, ele não escuta os sinais, ele não dá muita atenção, embora ele saiba exatamente o que está fazendo, né?
Agora, se o indivíduo tem propósitos elevados, ele vai ser potencializado para a sua ação de bem, ao mesmo tempo será potencializado para não ser atingido pelas trevas. Depende dele, então, atuar dessa forma muito segura. Então, esse é o entendimento que eu tenho. Esse chamado influência dos espíritos, ele vem de forma muito sutil ali sobre o nosso pensamento. Como você está num carro, numa estrada dirigindo, e daí vem algumas dirige, vá para cá, vá para lá, assim por diante, e se você não olhar o sinal, você pode pisar na bola. Recomendo que você pense sobre isso, fique sempre ligado ao seu programa, que é uma escolha salutar para o teu espírito. Tchau! Olá, amigos. Nosso abraço amigo, fraternal, as nossas rogativas a Deus por todos nós. Nós falamos dos objetivos da vida, da clareza que a doutrina espírita nos traz e conversarmos um pouco sobre a coragem do enfrentamento de nós, né, conosco mesmo, ou seja, a luta belíssima que nós travamos e que nem observamos muitas vezes, mas que necessita do nosso empenho para buscarmos um equilíbrio dentro daquilo que é o propósito de viver. Na vida em si, em todos os fatos, está relacionada a necessidade do espírito. A necessidade está relacionada às vezes com está relacionado com a nossa vivência. Às vezes nós não sabemos responder, né, dependendo de qual é o entendimento que temos da nossa religião, do nosso conceito sobre a vida. A doutrina espírita nos fala da clareza do porquê da dor, do porquê certas situações, de certos vínculos que nós temos, de certas dificuldades que nós temos com as pessoas. Então, nós temos que buscar e entender. E essa coragem que nos propomos, a coragem de sermos felizes. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, Allan Kardec perquiriu aos imortais, aos espíritos superiores, porque entendendo todo o curso e trajetória do espírito humano e das suas deficiências, das suas perguntas íntimas, ele observou e assim formulou a pergunta do que era necessário para ser feliz na Terra, já que a Terra tem a destinação hoje, dita pelos espíritos, de terra de provas e expiações, né? As provas que nós temos que enfrentar, as expiações são, às vezes, as nossas próprias deficiências ali colocadas como uma prova a fim de que nós possamos superar. E dentro dessas expiações, que nós chamamos, se estabelece muitas vezes a direção da dor como uma pedagogia de correção. Não de Deus, mas é porque nós, então, nos desviamos do caminho divino, das leis divinas, e automaticamente, pela lei de causa e efeito, nós nos colocamos nessas situações. Então, é possível ser feliz na Terra, segundo os espíritos, aquela situação mais que nós possamos ser felizes, a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Veja, se estabelece aí aquele rumo, aquela coragem que nós temos e aquele equilíbrio que nós vamos buscar entender entre o ser e o ter, os nossos propósitos e ideais que nós estabelecemos aqui enquanto progredimos, mas os nossos propósitos e ideais acima do ter, que é o ser, porque nós temos esse entendimento que a Terra, a vida na Terra, as inúmeras vidas que nós já passamos, provavelmente como aprendizado, nós temos uma meta, que é nos aperfeiçoarmos. Então, a doutrina, ela estabelece isso. E nós falávamos da belíssima passagem da coragem, desta coragem estabelecida dentro de nós para reconhecer quem somos, né? Aliás, os espíritos bondosos, perguntado por Allan Kardec, que se estabelece um progresso para ser feito aqui na Terra, ou um adiantamento que possamos ter, qual seria o melhor meio? E os espíritos responderam que conhece-te a ti mesmo.
E aí vem uma questão que vem aplicada, vem respondida por Santo Agostinho, que ele fala dele mesmo, como é que ele fazia para buscar esse aperfeiçoamento. Falávamos também que os vícios, o excesso que nós fazemos, as paixões que se tornam viciosas, é o excesso do nosso ego, do nosso desejo, que se acresce em desequilíbrio para com os objetivos que o espírito tem na Terra. Então, nós vamos vendo que no nosso dia a dia nós vamos estabelecendo esta coragem de abrir mão, de abnegação, esta coragem de abrir o nosso tempo, o nosso espaço, os nossos esforços vinculado ao bem proceder, ao amor que nós devemos empregar ao outro. E nós vemos isso muito bem trabalhado no seio da família, quando nós observamos, por exemplo, o pai, a mãe, os filhos em si, o quanto eles passam a viver estabelecendo para construir para o filho, ou construir, fazer uma ponte de equilíbrio, que o filho, a filha possam ser felizes e passam a voltar então os seus esforços, o seu tempo, a sua energia para essa construção. Mas nós não podemos esquecer que nessa construção é preciso que nós tenhamos o entendimento que precisamos nos direcionar para o ser, aquele que deixará a terra, aquela criatura que encontrará com a sua própria consciência, que nós fazemos isso, estabelecemos isso todas as vezes, né? Mais fortemente, ou nas outras religiões, ou em algumas religiões, nós enfrentaremos um julgamento. Que julgamento é esse? É a ponderação conosco mesmo dos nossos atos, daquilo que fizemos de bem, de ruim e daquilo que deixamos de fazer. Então, este encontro de consciência vai estabelecer entre nós todos esses parâmetros. Então, nós precisamos nos vincular a essa criatura que passa a entender a proposta de Jesus. Viver no mundo sem ser do mundo, ou seja, trabalhar para o progresso nosso e dos outros, até mesmo conquistar, porque a ciência cresce, a tecnologia cresce, como nós falamos, proporcionamos dentro do nosso trabalho, das nossas lides, o bem-estar para o outro, sem dúvida nenhuma, nós dependemos uns dos outros, nós vamos estabelecendo aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo, aquilo que eu elaboro, aquilo que eu consigo desempenhar, ele traz frutos e benefícios não só a mim, mas traz ao outro. Mas mesmo dentro desse objetivo, que é a conquista do ter, da criatura ter equilíbrio, até mesmo econômico, financeiro, cultural, seja lá o ideal que todos nós buscamos, mesmo dentro desta proposta, daquilo que nós fazemos, seja as coisas mais simples, nós vamos observando que requer de nós sempre uma postura cristã, ou seja, esquecer um pouquinho desse ser egoísta para pensar e estabelecer uma meta, o bem para a comunidade, para o outro, para o lar, para os filhos, para o seu próximo, para os amigos, naquilo que ele se propõe a fazer. Então nós vamos observando que a vida ela vai nos conduzindo assim. Quando nós temos consciência disso e sabemos quem somos, de onde viemos, qual o nosso propósito e qual a nossa meta, para onde vamos, que o tombar do corpo físico aqui na Terra não estabelece o final de absolutamente nada, é só mais um passo dentro da eternidade, fica-nos muito mais fácil nos observarmos, para então a gente poder estabelecer aquilo que nós queremos ser e aquilo que realmente nós vamos fazendo e construindo com a aprovação da consciência tranquila, com a fé no amanhã. Continue conosco assistindo Espiritismo em Palavras Simples. Agora você também encontra no YouTube. É uma alegria estarmos juntos. Muita paz.
Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Cometemos ainda erros no nosso dia a dia, nas nossas relações, erramos com os outros, erramos pelas nossas impaciências, pelas nossas agressividades. Por certo que erramos. Mas como fazer com estes erros? Erramos bastante ainda, porque ainda não conquistamos os valores do coração, os valores da paz interna e assim por diante. Quando percebemos, já sabemos que temos que tomar os cuidados necessários, mas quando percebemos, escorregamos e foi. Cometemos os erros. Que fazer? Mas a questão é, cometido o erro, o que fazer com ele? O que se fazia nas escolas, nos seus tempos de bancos escolares, se ainda não está neles? Você errava alguma coisa, você ia estudar, refletir e procurar corrigir o erro cometido. O que fazer com os nossos erros? Primeiramente, então, se cometemos erros e os cometemos, e muitos ainda, é olharmos para os nossos erros. Mas devemos começar, antes de mais nada, vigiar as nossas ações para evitar novos erros. Este é um ponto fundamental. Começarmos a cuidar das nossas ações, tomar cuidado com aquilo que estamos fazendo, não deixar que ocorra por impulso, tomar cuidado com as nossas atitudes, porque todas elas terão consequências, a cada um segundo suas obras. Portanto, se cometemos erros, se agredimos, se somos intolerantes, impacientes, vamos receber isso de volta. Então, se queremos acertar mais, temos que tomar cuidado com aquilo que estamos fazendo, com os nossos erros, para não errarmos mais. Mas e depois de cometido o erro, o que fazer? Primeiro passo, reconhecer que errou. Normalmente nós ficamos arrumando desculpas, arrumando culpados. Porque fulano fez isso, que Beltrano fez aquilo. Arrumamos uma série de desculpas e quando não achamos um culpado por perto, uma desculpa por perto, a gente encontra em Deus. Deus é culpado de tantas coisas. Dá para imaginar Deus culpado de alguma coisa? Então temos que, na primeira situação para repararmos os nossos equívocos, é reconhecer que erramos. É parar de olhar para os erros dos outros e olhar para os nossos. Porque nós só corrigimos os nossos equívocos, os nossos erros. Então o primeiro passo é reconhecer que erramos. Deixar de nos colocarmos na condição de coitadinhos, de vítimas. E adoramos, infelizmente, fazer isso como desculpa para descaracterizar os nossos próprios erros. O terceiro passo é o arrependimento. Perdão, o segundo passo é o arrependimento. É o arrependimento consciente de ter errado. A partir do momento que a gente reconhece que errou, agora vamos pensar que não devíamos ter feito. Tomar consciência. Não pelos aborrecimentos que possam o nosso erro ter causado a nós, porque é natural. Se erramos, teremos aborrecimentos pelos equívocos cometidos. Mas nos arrependermos de termos causado prejuízos a terceiros, de colocarmos pessoas em situações, às vezes, complicadas pelos nossos equívocos, causarmos prejuízos os mais variados, seja pelo erro de praticar o bullying, seja pelo erro de agredirmos, não importa o erro. É nos arrependermos de termos promovido uma situação de desequilíbrio, de desarmonia, de agressividade em relação a alguém. Aí, depois de reconhecido esse erro, de buscar esse arrependimento, demonstrar para a vítima que reconhecemos o nosso erro. No mínimo, começando por chegar pedindo desculpas. Mas desculpa sincera, não é aquela desculpa que sai da boca, é uma desculpa que sai do coração, que ela só é possível para quem reconhece o erro e arrepende-se dele. Mas o arrependimento é suficiente? Na pergunta 999 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais se o arrependimento basta. E os imortais respondem, é apenas o primeiro passo para a reparação. Precisamos ir além. Todos os erros cometidos têm consequência, cada um segundo suas obras. Portanto, teremos consequências. Vamos ter, como terceira tarefa, além de reconhecer o erro e arrepender-se, é preciso expiar. É preciso que assumamos a responsabilidade. O que é expiar? Pagar a conta.
Mas não pagar a conta no sentido de recebermos o troco, uma vingança olho por olho, dente por dente. Pagar a conta no sentido de assumirmos as responsabilidades pelas consequências dos nossos atos e das nossas obras. E aí, evidentemente, precisamos sair das desculpas e acharmos os responsáveis. Sempre seremos responsáveis pelos nossos atos, mesmo que induzidos por terceiros, mesmo que induzidos por uma situação. É preciso que espiemos. Espiar é olhar para os nossos erros, perceber os prejuízos que eles causaram e buscar, a partir daí, assumir as consequências pelos nossos atos, aquilo que advém daqueles atos cometidos, dos erros. É por isso que Jesus diz, vamos colher o que plantarmos, a cada um segundo suas obras. Isto é muito claro no Evangelho de Jesus. Então precisamos fazer esta parte de espiar os nossos equívocos. Não é à toa que os Espíritos dizem que nós vivemos atualmente num mundo de provas e expiações. As provas para verificar se já podemos ir além, partir para outras lições, e as expiações é repararmos os erros que cometemos em alguma época das nossas vidas, das múltiplas encarnações. Se não temos as causas nesta, teremos que encontrar as causas em um outro momento. Então, precisamos fazer a responsabilidade, assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Não tem como fugir. Cedo ou tarde, a responsabilidade bate à nossa porta. E depois de assumirmos a responsabilidade através da expiação, de enfrentarmos as experiências necessárias para não mais cometermos aqueles erros, e isto é Deus que nos oferece as oportunidades, aquilo que cometemos em outras encarnações, vamos ter a oportunidade numa nova, de repente, para fazermos a expiação. Mas ainda há um passo que está faltando para repararmos os nossos erros. É para fecharmos a reparação dos nossos erros. É exatamente a reparação. É buscarmos fazer o caminho inverso daquilo que cometemos em relação a alguém, em relação ao próximo, em relação à sociedade de uma maneira geral. É procurarmos fazer a reparação. Talvez seja por isso que os nossos processos judiciais não sejam tão eficazes, porque não conduzem o infrator a reparar os erros, não conduzem o infrator a reparar as consequências dos seus atos naqueles ou para aquilo que as consequências te produziram efeito. Então é importante que a nossa justiça também evolua nessa direção de buscar fazer com que o infrator repare os seus equívocos, os seus erros. Mas aí você poderia dizer, se foi um assassinato, não dá para reparar. Será que não? Pelo menos dá para exercitarmos as lições necessárias para expiarmos. Um assassinato representa uma desvalorização da vida. Portanto, a partir do momento que cometemos um erro desse tipo, o que temos que fazer? Valorizar a vida. Auxiliar pessoas que estão em dificuldades e situações complicadas de viver, até mesmo nas questões materiais de sobrevivência e assim por diante. Então é preciso que, para reparar, possamos correr atrás de reduzir os efeitos, se não acabar com eles, com os efeitos dos nossos atos. Correr atrás. E este seria o processo que a justiça deveria utilizar para esta questão. Então, às vezes não é possível reparar. Porque para aquele a quem cometemos os erros. Porque aquele para quem cometemos desencarnou, está no plano espiritual, saiu deste mundo. Mas esta questão de como reparar para aquele que não está mais entre nós, fica para o próximo programa. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Hoje nós queremos abordar uma das parábolas de Jesus que está no Novo Testamento e que tem algo de diferente, segundo alguns pensadores, até historiadores, em relação às demais parábolas. Mas não por esse motivo escolhemos esse tema, mas sim pelo aprendizado que nele está embutido. A parábola é uma das mais conhecidas, é a parábola do bom samaritano. Se não, vejamos.
Os judeus tinham suas divisões internas, suas nomenclaturas internas. Havia aquele grupo de judeus responsáveis pelas escrituras sagradas, os sacerdotes. Outro grupo responsável em nível menor também pelas escrituras, os chamados levitas. Assim, pois, essa gama de variações por entre os judeus, volta e meia era usado como recurso nas histórias de Jesus, se referindo a este ou aquele tipo de personagem. Um grupo dentre os judeus, que era considerado pelos próprios judeus párias, eram mal vistos, eram enxotados, porque eram judeus que haviam se casado ao longo do tempo, se mesclado com os gentios, com as pessoas ditas comuns. Eram os samaritanos. Samaritanos, portanto, era uma categoria, uma dessas classes judaicas, e que era mal vista pelos judeus, não só ortodoxos, mas de maneira geral, por eles terem tido esse comportamento de se misturarem, né, afetivamente, né, com pessoas de outras origens, de outras nacionalidades, de outras religiões até, ou até mesmo sem religião. Portanto, eram mal vistos, eram odiados por boa parte dos judeus. O interessante é que um dos doutores da lei, em algumas passagens, há esses responsáveis maiores que tentam conversar com Jesus para saber dele uma outra informação a mais. Há alguma dessas passagens onde o doutor da lei, francamente e sinceramente, quer saber algo mais de Jesus a respeito de um tema. Assim, pois, Nicodemos, por exemplo, numa das passagens, que pergunta a Jesus como é possível nascer de novo, voltar, sendo eu velho, ao ventre de minha mãe. Ele estava ali tranquilamente, numa posição de humilde, sendo ele um dos doutores da lei, perguntando ao mestre rabino qual era o ponto de vista de Jesus acerca desse tema, por exemplo. Mas em outras situações, os doutores da lei abordavam Jesus para verificar nas suas respostas se havia algo que fosse em desacordo, não estivesse em sintonia com as Escrituras, pois daí eles teriam um argumento para, de alguma maneira, puni-lo e mostrar ao povo que ele faltaria com a verdade. Numa dessas situações, um desses doutores pergunta a Jesus qual era o maior dos mandamentos. E Jesus, ao invés de responder a pergunta tão óbvia, responde, na verdade, com uma pergunta. Como lês? Como vês qual é o maior mandamento? Jesus responde que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O doutor pergunta, portanto, quem era o próximo. E Jesus pergunta a ele, como vês? Como lês essa passagem? Ao que o doutor da lei certamente interpretava como sendo próximo um outro judeu, e não um outro romano, e não um gentil, ou mesmo um judeu misturado, né, como eram considerados os samaritanos. E Jesus, portanto, percebendo este ponto de vista, resolve contar uma história. É aí que a parábola se diferencia das demais parábolas. Muitas vezes esse recurso maravilhoso, pedagógico, utilizado por Jesus, de contar histórias acerca do que o povo vivia, do rebanho, do pastoreio, coisas que eles estavam acostumados no seu dia a dia, desta feita, possivelmente era uma história baseada em fatos reais que Jesus estava narrando e, portanto, era de conhecimento público que aquilo ocorrera. Conta Jesus, certa vez, um homem descia de Jerusalém para Jericó. É uma distância de cerca de 25 quilômetros, uma estrada perigosa, tortuosa, com pedregulhos, né, na serra. E caiu na mão de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Quando o viu, passou de largo. Perceba que Jesus dá um exemplo de que um homem vinha descendo de Jerusalém e é ali espancado, abordado por ladrões e é deixado nu, doente, machucado. Um sacerdote, que é um dos responsáveis pelas Escrituras Sagradas, vê aquela situação, aquela cena e passa batido, passa ao largo. Do mesmo modo também, continua Jesus, descia também um levita, mais uma categoria nobre entre os judeus. Chegando ao lugar, vendo-o, passou ao largo. E continua.
Um samaritano, porém, que era odiado pelos judeus, ia de viagem, aproximou-se do homem ali caído e, vendo-o, teve compaixão dele. Chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3, pergunta Jesus ao doutor da lei, qual desses 3, sacerdote, levita ou samaritano, você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ao que encontra um ponto de interrogação no doutor da lei. Porque essa história demonstra que mesmo pessoas ditas religiosas, volta e meia, não prestam atenção de que o próximo é a outra pessoa que também precisa ou precisa mais do que ele naquele momento. E às vezes aquelas pessoas que nós não consideramos, às vezes destratamos, são aquelas pessoas que humildemente, independente da religião que tenham ou até que não tenham religião, mas são essas as prestativas que querem construir uma sociedade melhor, querem ajudar e estendem a mão para quem precisa. O moral, ou um dos entendimentos dessa história magnífica, é de que o próximo requer de nós uma atenção justa. O próximo é todo aquele que precisa, que necessita, nem que seja um gesto nosso nobre, um gesto, um olhar carinhoso, um abraço, uma conversa pacífica, uma conversa motivadora, que o incentiva a continuar a luta, a viver. O próximo, então, são todas aquelas pessoas, não só fisicamente próximas da gente, o porteiro do prédio onde moramos. Nós sabemos o nome desse porteiro, nós nos interessamos por ele. O gari que limpa nossas ruas, as profissões de pessoas mais simples, a diarista, a empregada doméstica aqui ou de lá do vizinho, requer de nós uma atenção, uma conversa, um lance de olhar, um bate-papo caridoso, e não a nossa cara fechada, nosso senho amarrado, como se a nossa vida já se bastasse por si própria e cada um que cuide dos seus problemas. Não. Na visão cristã, na visão espírita cristã, o próximo é todo aquele que necessita mais do que nós e está no nosso alcance. Na nossa cidade deve ter algum hospital, por mais que seja um bairro mais longínquo, com pessoas que estão lá largadas, abandonadas, sofrendo, e que ficam felizes da vida quando recebem às vezes uma visita. Não estão recebendo doação nenhuma, não é um bem nenhum. Às vezes uma visita, é uma conversa, é um pegar nas mãos e dizer: querido, eu estou aqui. Nós não nos conhecemos, mas eu estou aqui. Se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. É um gesto, é ir além. Vejamos que o samaritano não só cuidou do homem das feridas e levou na hospedaria. Ele tinha que continuar a sua viagem e deixou dinheiro com o hospedeiro para que cuidasse da pessoa. Quem lhe pede para caminhar 1000 passos, vá com ele 2000. Vamos fazer mais, vamos fazer além. A força das pessoas de espírito jovem, e não só da idade juvenil, são todas aquelas que podem, devem ir além. Têm a força moral de seguir em frente, embora as vicissitudes, as nossas dificuldades pessoais, nossos obstáculos, nossas fraquezas, mazelas. Temos que ir além. O que mais nós podemos fazer por uma sociedade melhor, pelas pessoas que nos rodeiam, pelas vizinhanças, pelas pessoas mais carentes socialmente, as pessoas que têm carências de toda ordem? Quantas pessoas não estão sofrendo que depois de um acidente se encontram desvalidas, quase abandonadas e precisam de um gesto nobre nosso, de sair do conforto dos nossos lares, do nosso comodismo, lendo o Evangelho sem fazer nada, é somente ler o Evangelho. Agir é muito mais do que o sacerdote e o que o levita fizeram. Conheciam a lei religiosa perfeitamente, mas não a aplicavam em suas vidas. Ao espírita e ao espírito jovem dos espíritas fica o convite de fazer, de realizar, de ir muito além do que comumente as pessoas vão. Com o coração tranquilo, mas com a força de vontade necessária para mudar o mundo, mudando devagarinho a nós mesmos.
Na oportunidade anterior, nós fizemos uma rápida apreciação a respeito da dor. Falamos do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que nos trata das causas anteriores e atuais das aflições. Lembram-se? E nós fizemos questão de mostrar que a dor não erra de endereço, como bem situou Emmanuel numa determinada obra psicografada por Chico Xavier. Por quê? Porque, como diz André Luiz, tudo no universo, desde a superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na mente de Deus, como os peixes e as plantas aquáticas nas profundidades dos oceanos. Ou seja, a justiça de Deus é de uma justiça, como nós dissemos, perfeita, absoluta. Deus não erra em hipótese alguma. E citamos uns exemplos, inclusive a partir de Stephen Hawking, na sua obra Uma Breve História do Tempo, para mostrar a grandiosidade do universo, que nos traz números astronômicos, impensáveis há coisa de alguns anos atrás. Mostra a infinitude da obra extraordinária da criação de Deus. E lembramos, então, que Deus não seria falho na administração da parte principal da criação, que é o ser humano. Daí porque a gente entende que a justiça de Deus, para ser aceita, ela tem que ser absolutamente correta. E nós fomos falando das provas que se fazem e da necessidade da reencarnação, como nos trazem os variados exemplos no Antigo e no Novo Testamento para mostrar a perfeição dessa justiça. Porque, do contrário, a gente não encontra a perfeição da justiça de Deus. Se as pessoas errarem, não tiverem chance de se recuperar, de resgatar os males que cometeram, a justiça de Deus não é perfeita. Como pode jogar a gente no inferno, no purgatório que seja, por uma breve história vivida numa existência quase sempre cheia de percalços? Para quê? Para que a experiência, então, vivida possa nos permitir de avançar e nos tornarmos capazes de entender essa grandeza universal que é a casa que Deus construiu para que nós pudéssemos habitá-la eternamente. E eu me lembro e disse, vamos avançar um pouco na questão dessa justiça perfeita. E mostramos que a reencarnação, repetimos, só pode ser a única explicação que nós temos para dar às angústias humanas. Porque senão o ser humano vai caminhar a esmo, perturbado por não poder compreender essa justiça. Então a reencarnação é através do karma que faz essa justiça. Essa lei de ação e reação, de causa e efeito, a lei do chamado retorno, a terceira lei de Newton, que nos diz que para cada ação existe uma reação correspondente na mesma intensidade. As provas maiores estão, inclusive, no Novo Testamento. Como podemos lembrar, Jesus segurando a mão de Pedro, impedindo que ele fizesse algum mal com a sua espada a Malco, o comandante da expedição militar que fora prendê-lo. Ora, se não houvesse a punição, se não houvesse o resgate, se não houvesse a lei de ação e reação, Jesus não teria se incomodado no fato de Pedro cortar a orelha de Malco. Pelo contrário, ele se incomodou e disse: Pedro, não faça isso, porque quem fere com a espada será ferido, quem mata com a espada será morto, de acordo com a versão de cada evangelista. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo entendendo perfeitamente bem essa lição. Quando ele escreveu aos seus irmãos lá da Galícia, na sua carta aos Gálatas, ali no capítulo 6, ele nos diz que nós devemos estar atentos, porque ninguém engana Deus, ninguém tapeia a justiça de Deus. E afirma, dizendo-nos que, taxativamente, quando nós semearmos o mal, nós vamos colher o mal. Quando nós semearmos o bem, nós vamos colher o bem em nosso favor. Que é isso que a doutrina espírita propõe, é semearmos o bem. O que nos custa? Semear o mal é muito mais difícil, é muito mais custoso, dá muito mais trabalho. Por que então a gente não adere o bem? Nós vamos encontrar essa mesma afirmação lá no livro de Apocalipse, de João, o apóstolo, o evangelista, quando ele nos diz no capítulo 13
que quem escraviza será escravizado, quem mata será morto, quem cometer qualquer desatino vai enfrentar as dores que produziu nesse desatino contra o seu irmão. E Jesus ratifica isso quando nos diz que a cada um seria dado segundo as suas obras. Existe algo de mais patente, de mais palpável, de mais ponderável que essa afirmação de Jesus? A cada um segundo as suas obras, ou seja, nós vamos ter, pela lei do merecimento, aquilo que nós fizemos em matéria de obra. É a lei da reciprocidade. É essa lei que está palpável, visível, diante dos nossos olhos, ao alcance das nossas mãos, que pretendem encontrar a salvação pelo conhecimento do Evangelho de Nosso Senhor, do Novo Testamento em geral, segundo as explicações dadas pelo Espiritismo. Jesus também avançou advertindo-nos que aqueles que provocarem choro vão chorar também, vão ranger dente. E, consequentemente, a gente entende que o Evangelho é o caminho verdadeiro da salvação. Nós não temos, no mundo ocidental, na parte ocidental do planeta, nada que se compare ao Evangelho trazido por Jesus, que é a boa nova, essa boa mensagem que nos liberta, é o consolador, como o Espiritismo muito bem vem para recapitular as manifestações, os exemplos trazidos por Jesus. Retrazer de volta ao nosso coração os seus ensinamentos. É isso que consola. Quando nós temos as verdades na mão, de acordo com as leis de Deus, nós não temos mais que nos preocupar. Basta caminhar na direção do acerto, na direção do bem. É isso que nos vem, então, dizer cientistas modernos, como Martin Seligman, que foi o criador da psicologia positiva, quando ele nos diz da necessidade de a gente melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. É o próprio cientista que nos diz isso, renomado, citado nas academias, nas universidades do mundo inteiro. O Dr. Herbert Benson, que lecionou 35 anos na Universidade de Harvard, pesquisando atentamente, se expôs a riscos para vir nos dizer na sua obra A Cura Espiritual, o tratamento essencial, que existem 3 formas da gente se curar. Ou seja, é através da intervenção cirúrgica, quando nós tiramos um pedaço do nosso organismo para beneficiar o todo. Quando nós tomamos a medicação, que tem uma ação química, mas muito positiva, a farmacopeia dos nossos dias é muito eficiente. Portanto, os médicos hoje, com muito acerto, estão receitando remédios ótimos, mas que também tem contraindicações. Então ele diz que o que não tira parte do corpo, o que não invade o corpo, o que não deixa problemas consequentes pela utilização dos remédios, é a terceira opção, que ele diz que é a opção realista, ou seja, a espiritualização. Olha, Herbert Benson, 35 anos lecionando medicina na Universidade de Harvard, que é considerada a melhor universidade do mundo. E ele, então, repito, se expôs academicamente para escrever essa obra, A Cura Essencial, e nos mostrar que nós precisamos aceitar e aplicar os ensinamentos de Jesus. O que isso faz dele e da sua obra uma contribuição monumental ao nosso bem-estar. Quando nós, então, entendemos, pelo que nos diz o Evangelho, pelo que recapitula o Espiritismo, pelo que vem a afirmar a ciência, nós passamos a viver com a certeza de que não há enganos. Há vida eterna, existe verdadeiramente esse reino dos céus que nos aguarda. O que é o reino dos céus, como nos falou Jesus? É um bem-estar muito grande numa de suas moradas, nas muitas moradas da casa de nosso Pai, que se espalham pelo infinito. Nós vamos para cada plano espiritual, para cada cidade espiritual, de acordo com o nosso merecimento. E para nós vivermos em cidades espirituais muito boas, onde há plena felicidade, onde há plena alegria, nós precisamos ter merecimento, porque é a lei de reciprocidade. A gente precisa plantar para colher. O agricultor que passa pelo campo e não semeia, ele não volta com o direito de colher. Ele não tem o direito de colher, porque ele não semeou. Essa é a mensagem do Espiritismo. Vamos semear o bem, meus irmãos. Vamos fazer tudo que esteja ao nosso alcance, minhas irmãs, porque é assim que nós vamos viver com dignidade, vamos desencarnar com dignidade, fazendo tudo de bom para nós, para os nossos e para os outros.
e assim a gente passa a merecer um plano de felicidade para quando se der a nossa desencarnação, popularmente chamada de morte.